pastor Luiz pode sentar aqui, que hoje nós vamos, é um estudo bíblico e estaremos tratando isso à luz da palavra de Deus, ok? Primeiramente, nós iremos fazer uso da palavra do Senhor, para que não fique apenas em minhas palavras, ok? Cada irmão e irmã atentando para isso. Depois estaremos novamente louvando a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Você que tem a sua Bíblia em casa, eu peço por favor que você abra a sua Bíblia e que cada irmão e irmã analise bem a palavra do Senhor. Eu não estou tratando de ideias minhas, eu estou apresentando a palavra do Senhor. E como está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, quem é espiritual, procure discernir essas coisas, examinando tudo, ok? Então nós vamos começar. Hoje estaremos falando sobre isso, o dom da cura. Você crê que Jesus cura? Você crê que esse dom existe? Ainda há operosidade desse dom? É correto o pastor pregar sobre a cura divina? Sobre esse dom da cura divina? Vamos analisar. Os irmãos podem observar que nós fizemos uma leitura no capítulo 12 de 1 Coríntios, e é muito interessante que talvez na sua Bíblia vá aparecer assim, na revista atualizada: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Novamente, nós vamos fazer uma exploração aqui do texto original, porque a tradução é muito importante. Até alguns irmãos me perguntam: pastor Zéu, qual é a melhor tradução? Todas as traduções, elas são boas, mas quem tem o conhecimento do original, que é a língua na qual a Bíblia, ou melhor, o Novo Testamento foi escrito, tem mais uma acessibilidade. É claro que você pode pegar várias traduções, fazer a comparação de cada uma delas, mas conhecendo o original, você vai realmente saber qual era a ideia do tradutor quando ele buscou fazer certa tradução. Por exemplo, a nossa Bíblia, na revista atualizada, diz acerca dos dons espirituais. Já no original, ele diz assim: acerca dos espirituais. Ele não usa aqui de imediato a palavra dons. Ele começa dizendo, mas acerca dos espirituais. Por que ele começa dessa maneira? Novamente nós temos aí o perir, esse perir, que quer dizer ao redor, fala de um interesse, fala de mudança de assunto. Vocês sabem que no capítulo anterior, Paulo ele vinha tratando da Santa Ceia, das questões problemáticas da igreja de Corinto, e agora ele vai tratar também de outra questão problemática na igreja de Corinto, acerca dos dons. E ele começa dizendo assim, olha, mas eu poderia fazer a tradução da seguinte maneira: acerca dos espirituais. Acerca dos espirituais. Por que esse pneumaticon aparece aqui? Aqui está falando da alma racional que agora está cheia, que agora está governada pelo Espírito de Deus. Esse pneumaticon que aparece aqui fala daquela alma, daquele espírito que agora está sujeito ao Espírito Santo. E por que é interessante logo Paulo começar com a palavra espirituais e não dons? Porque quem é espiritual vai saber discernir bem as coisas. Um crente verdadeiramente espiritual, dirigido pelo Espírito Santo, ele jamais
cria competições, contendas, intrigas, concorrências dentro da igreja por causa de dons. É bem verdade que alguns tentam solapar as verdades divinas devido a alguns exageros que têm acontecido no meio daqueles que se dizem pentecostais. Mas, por exemplo, todos vocês sabem quem é da Assembleia de Deus. Se voltar a 30, 40 anos atrás, os pentecostais sempre falaram de cura, de línguas estranhas, de profecias, mas sem exagero. Não é isso, pastor? Havia equilíbrio, havia um domínio real do Espírito Santo. Não era o que se tem hoje por aí. Se você pegar, pode conversar com qualquer crente da Assembleia de Deus de 40 anos atrás, inclusive líderes da Assembleia de Deus de 40 anos atrás, sabem também disso. Não é que ninguém seja contra, nós não somos contra profecias, nós não somos contra línguas estranhas, nós não somos contra a cura divina, nós somos contra o exagero e a falta de uma verdadeira espiritualidade e equilíbrio na igreja. É por isso que no original aparece assim, perideton, pneumaticon, mais acerca dos que são espirituais. Isso é muito interessante. Aqui, os que são espirituais não são ignorantes, não são neófitos. Um homem que tem a espiritualidade de Deus na vida é equilibrado, não abusa das coisas de Deus. Então ele começa com essa expressão, acerca dos espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra ignorante aqui, não conhecer, não entender, está errado. Essa expressão aí no próprio texto, ela é agnoein é isso. Então, a própria Bíblia, ela começa dizendo que sobre esse assunto, os verdadeiros espirituais não são carnais. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,3, havendo entre vós dissensões, brigas, sois carnais. Igreja onde há baderna, igreja onde ela se divide por causa de dons, mostra que ela é infantil, é neófita. Ela na verdade é um agnoei, ou seja, está errada. Porque o espiritual, ele sabe suportar. O espiritual, ele entende. Então perceba que Paulo, quando ele começa esse texto, ele começa dizendo, mas acerca dos que são espirituais. A igreja de Corinto tinha muitos crentes que não eram espirituais, eram crentes carnais. Quer seja o pregador, quer seja o cantor, quer seja o líder, se ele evidenciar ar de superioridade nessas questões espirituais, é um neófito, é o ignorante. Então perceba que nesse capítulo, Paulo, ele primeiramente começa mostrando que é necessário ter espiritualidade para não errar, espiritualidade para você não ser ignorante. Então quem é espiritual sabe discernir bem as coisas. Isso é muito sério. Então quando você pega do capítulo 12 até o versículo 11, Paulo está tratando disso. E só para os irmãos terem uma ideia, se nós analisarmos aqui, a primeira coisa, quando a gente lê esse texto, nós temos que entender algumas questões. Qual é o propósito dos dons espirituais? Deixa eu exemplificar aqui. A igreja, ela é o corpo. A igreja, ela é o corpo onde Cristo é o cabeça. Nesse corpo tem membros. A ideia que Paulo tenta explicar é o soma. Essa expressão aí, que o próprio texto está falando do corpo, tem o seu aspecto ético. Paulo está dizendo que a igreja, ele querendo explicar o sobrenatural,
ele toma como exemplo o corpo que é vivo. Paulo não usou o sindicato, Paulo não usou uma empresa, Paulo não usou o modelo de uma instituição. Ele usou o modelo do corpo. Por que ele usa o modelo do corpo? Porque o corpo, além de ter vários membros, nenhum membro do corpo trabalha para que haja concorrência um contra o outro. Você jamais vai encontrar o pé batalhando contra a mão batalhando contra o pé. Você jamais vai encontrar a cabeça querendo ir para um lado e o corpo querendo ir para o outro. Rapaz, é muito simples, pastor. Agora, qual é o maior problema? É que se alguém diz que é espiritual, e aí na igreja ele cria confusão, vai para um lado, tem outra ideia, puxa para ali, vai para acolá. Que espiritualidade é essa? Tem pessoas aí que dizem que são espirituais, do fogo, do reteté, o que é mais que ele chama? Do manto, não é isso? Eu sou do manto, eu sou do fogo, eu sou do reteté, mas é encrenqueiro na igreja. Não é? É encrenqueira na igreja. Que tipo de corpo você está? Porque nós sabemos que a cabeça, ela guia o corpo. E a cabeça do corpo, que é a igreja, é Jesus. Então Paulo está sendo bem simples, mostrando que, aqui é interessante que ele está mostrando que a verdadeira espiritualidade, ela busca a unidade, a perfeição na unidade. Paulo não está coibindo, cerceando. Paulo não está proibindo nada na igreja. Ele não está proibindo dom, ele não está proibindo línguas, ele não está proibindo profecias. Agora ele está mostrando que quando há exageros, ele está deixando claro que não é espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela busca o bom desempenho do corpo. E só para vocês terem uma ideia, quando Paulo usa a ideia do corpo, agora eu vou usar a ideia do corpo, porque ele quer falar de organismo vivo. Mas vocês sabem que uma empresa, ela tem vários funcionários. Vamos comparar assim, a empresa tem vários funcionários. Para essa empresa marchar bem, andar bem, desenvolver bem, ela precisa de vários talentos. Qual é uma multinacional? Não é? Por exemplo, qual é uma grande empresa aqui? A Vale, isso, a Vale. Lá na Vale tem doutor em engenharia ambiental, em engenharia mecânica, elétrica. Lá tem funcionários que são apenas cursos técnicos. Lá tem advogado, lá tem psicólogos. Ou seja, para essa empresa andar bem, ela precisa de talentos. Isso no campo humano. Simplesmente Paulo está dizendo que no campo espiritual, para a igreja andar bem, ela precisa de talentos. Só que os talentos que a igreja tem, os talentos que a igreja recebe, não vêm da universidade. Os talentos da igreja não são treinados em escolas. Claro que valorizamos a cultura, a pesquisa, a análise. Mas a obra de Deus não marcha com talentos humanos. A obra de Deus, ela marcha com talentos que vêm do Espírito Santo, que são os dons. Os dons são capacidades do Espírito Santo de Deus para a igreja. Há muita gente que atrapalha e confunde dons com talentos naturais. Quero dizer também que os talentos naturais são dons de Deus. Sabiam dessa? Só que o problema é que o homem fugiu de Deus, saiu da presença de Deus, e os dons naturais ele usa para coisas mundanas. Quantos cantores aí que tem um talento natural glorioso, que poderia estar usando a sua voz para a glória de Deus? Não é assim? Quantos? Então perceba que os talentos naturais também vêm de Deus. Só que os talentos naturais são usados para esta vida. Quem tem inteligência, quem tem ciência. Nós estamos nesse momento orando a Deus para que um cientista
descubra uma vacina para combater essa pandemia. Isso é um dom natural. Você que às vezes se submete a uma cirurgia com um bom médico, que ele faz ela com perfeição, aquilo ali é um dom natural de Deus. Mas esses dons naturais, eles não levam a igreja a andar, marchar. A igreja anda, a igreja marcha, a igreja caminha, porque ela tem os dons espirituais. Capacidades, dádivas divinas, presentes de Deus para o corpo que é a igreja. Então perceba que Paulo ele começa a dizer isso aqui. Vocês querem um exemplo? Quando eu analiso esse texto, eu vejo três coisas. Se você pegar do versículo 1 a 3, Paulo mostra a importância do Espírito na igreja. Ele diz assim, ninguém, está aí no versículo 3, ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Paulo está dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo está dentro da igreja, ele traz uma mesma expressão da fé. O Espírito na igreja, ele faz com que cada crente tenha a mesma fé. Não há dubiedade, não há incerteza nesse dogmatismo. Você expressa fé verdadeira, é porque o Espírito está dentro de você. Nós podemos até, alguém pode ter uma opinião, interpretação, em algum assunto, mas só que na questão de crer e viver pela fé, todos têm a mesma fé, porque estão ligados em Deus pelo mesmo Espírito Santo. O maranhense, o piauiense, o paulista, os irmãos que nos acompanham aí pela internet, lá do Rio Grande do Sul, me ajudem aí, quem mais? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pará, Macapá, Minas Gerais, São Paulo, Espanha, Portugal, todos que nos acompanham aí. Olha para cá, nós podemos ter interpretações diferentes, mas a fé é a mesma, porque o Espírito Santo é quem coloca essa fé em nós. A segunda coisa que eu vejo aqui quando eu leio esse texto, a partir do versículo 4 até o versículo 6, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Perceba bem que aqui você tem diversidades no ministério. Três conotações. Você tem aí do versículo 5, aliás, do 4, diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Prestem atenção que essa palavra operação, energon, ela quer dizer resultado de uma operação. Aquilo que foi feito. Os dons, nós estaremos já explicando aqui, eles são presentes, dádivas de Deus para a igreja, que são os próprios membros, que recebem esses dons do Espírito Santo. E aí você tem os ministérios. Então perceba que Paulo ele começa dizendo aqui que há diversidades de ministérios, de dons. Cada um pode ter um ministério diferente. Mas quem é espiritual vai saber que ninguém é maior do que outro dentro da igreja. O maior problema da igreja de Corinto era que eles não entendiam essa diversidade de dons e de ministérios. E eles criavam uma ideia de que havia um dom maior e um dom menor. Quem opera milagres é mais poderoso do que o que profetiza. Quem fala línguas tem mais poder do que aquele que interpreta. Era esse o problema que existia na igreja de Corinto. E Paulo está deixando claro que cada um na igreja pode ter ministérios diferentes. Isso está na multiforme sabedoria de Deus. Mas nenhum é maior do que o outro. Quem é usado com o dom de profecia não é maior do que aquele que fala línguas.
Então preste bem atenção que o apóstolo de São Paulo, ele diz que todos nós vivemos no mesmo Deus, no mesmo Espírito Santo. Mas hoje há uma concorrência. Eu tenho um dom maior. Não, aquele ali, ele não é mais espiritual. Quem é mais espiritual sou eu. E Paulo, ele está desfazendo isso aqui. Ele mostra que apesar de parecer insignificantes certos dons para nós, mas todos são do Espírito Santo. E a terceira coisa que Paulo mostra aqui é que ele vê o propósito dos dons, que é a edificação da igreja. Olhe para mim aqui, crente salvo. O dom do Espírito não é para te promover. O dom do Espírito não é para elevar você. O dom do Espírito não é para te fazer famoso. O dom do Espírito é para a edificação do corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele começa mostrando, e quando você lê do versículo 7 até o versículo 12, ele começa dizendo, olha aí, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para que falar línguas? Para que profetizar? Para que a operação de milagres? Você quer isso para arrogar-se? Você quer isso para se amostrar? Ou você quer isso para a edificação do corpo, que é a igreja? Por isso que Paulo começa lá em cima dizendo, quem é espiritual? Quem é verdadeiramente espiritual não se amostra. Quem é espiritual não anda afobando. Quem é espiritual não anda criticando ninguém. Quem é espiritual não anda zombando do outro. Quem é espiritual não se exalta. Primeiro, porque ele sabe que tudo que há na sua vida não é dele, é de Deus. Lá em João 3,27 está escrito, ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Nem pastor, nem pregador, ou aquele que se diz profeta, tem nada, tudo vem de Deus. Então, quando Deus capacita o corpo com um dom, não é para essa pessoa andar se exibindo. É porque Deus me deu esse dom. Eu já vi crente, olha para mim aqui, olha para mim aqui, irmãos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vi, pastor Luiz, crente dizendo assim, crente pregando, ele olha para pastor, ele olha para a igreja assim, é assim, quem tem, tem. E quem não tem, fica chupando o dedo. Vocês já viram isso? Não é? Tem irmã que está louvando, cantando, e ela já tem nome, é famosa. Aí ela diz assim, é assim, meu irmão, isso aqui Deus me deu e acabou-se a conversa. Aqui não é para qualquer um. Quem é espiritual não tem essa postura. O pregador que se exibe, até a postura dele no púlpito é de se exibir, até a maneira dele falar é se exibindo. Hein? O jeito de andar, né? Assim, uma pose. Olha para cá, tu não tem nada. Quem tem é o Espírito Santo e ele faz como ele quer e na hora que ele quer. Então não é que a gente seja contra dons, nós somos contra esses exageros que estão tendo aí. Aí vem, e o dom da cura? Paulo, ele começa dizendo, olha, você tem, eu não vou destrinchar tudo isso. Ele começa aí do versículo 7 até o versículo 11. Aí ele diz, um tem pelo Espírito. Ele começa dizendo, eu vou rapidinho aqui, pelo mesmo Espírito, a fé, dons de curar, operações de milagres, outro profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, outra capacidade para interpretar, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Se Deus te usa com a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, discernimento, línguas, variedades, não é para você se exaltar. É aqui que está a importância de você ser espiritual. Quem é espiritual não anda se arrogando por aí, fobando. Eu tenho isso, é porque eu busquei demais. Isso aqui não é para qualquer um não. Isso aqui é para quem tem muita intimidade. Para que isso? Para que isso?
Deles que quando sobem no púlpito, queridos, eu para estar aqui eu passei 30 dias de jejum. 30 dias falando com o papai. Para que isso? Isso é farisaísmo. Tu não precisas dizer nada para ninguém, porque os teus 30 dias de jejum e oração não é isso que vai te usar. O que capacita é a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então é preciso analisar isso, queridos. Qual é o propósito dos dons? Olhe bem para cá. Dons não é para salvar. Dons não é para promover santidade. Dons não melhora crente. Porque prestem bem atenção, só pode estar no corpo onde Cristo é o cabeça, quem já é salvo, quem já recebeu a natureza divina. Então os dons não vão te melhorar, dons não vão aumentar a tua santidade, dons não vão fazer você entrar no céu. Você já está participando da natureza divina. Os dons são capacidades que habilitam o crente a fazer a obra de Deus. O dom, ele vem, meu irmão, para te tornar apto. Dom não vai transformar teu caráter. É por isso que a gente sempre fala que nós temos os dons e nós temos os frutos. Gálatas 5, 21, 22. Os frutos evidenciam a nossa natureza em Cristo. Aquilo que agora Cristo está produzindo em nós. Mas os dons, eles são para habilitar o crente a fazer a obra de Deus. Se você usar dom para tentar melhorar você, você está errado. Então a primeira coisa, entenda que os dons são capacidades de Deus para o bem do crente, para edificar a igreja nesta terra. É muito importante isso. A segunda coisa, a fonte dos dons. Quero pontuar isso aqui, dentro desse texto. Observem bem que a Bíblia diz que os dons vêm do Espírito. A fonte é o Espírito Santo. Se a fonte é o Espírito Santo, pastor, já pegou o microfone aí? Vamos lá. Se a fonte é o Espírito Santo, 4, aí o cinegrafista. Se a fonte é o Espírito Santo, aí você pega o dom de língua, de profecia, de discernimento. Tem algo maior ou tem algo menor para ti? Não tem, não é isso? Por que que não tem? Não tem, porque a fonte é uma só. A fonte é uma só. A fonte é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo concede palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, profecias, variedade de línguas, não tem diferença. Todos vêm do Espírito Santo. Então atente para isso. A fonte é o Espírito Santo. Outra questão, aprenda a distinguir entre dons e ministérios. Às vezes aparece, observem bem, a palavra dom está aqui, ok? Harismaton, que é carisma, dom. Observe que o Strong, ele, no dicionário dele, ele usa 5 conotações para dons. Ele fala o dom, a palavra dom, carisma, como salvação. Ele fala de dom como carisma, dizendo que é um favor divino, sem que nós tivéssemos algum mérito para aquilo. Ele fala do carisma como a capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus. Então observem que esse dom aqui, carisma, na verdade é um favor de Deus. É uma bondade de Deus. Não é porque tu é bonito, não é porque tu é inteligente, não é porque tu ora demais, é porque Deus é bom. É um favor que nós recebemos sem mérito. Agora, tem muitos teólogos que fazem distinção entre carisma, e aí nós temos diakonion, que aqui aparece no grego, serviços. Diakonion, diaconia, que é serviços.
Mas você pode pegar essas duas palavras, tanto a palavra dons como a palavra ministérios, há teólogos que entendem também essa expressão diaconia como ministério, como dons. Porque tanto o que desempenha lá em Romanos 12, Efésios 4, 11 e 12 e 1 Coríntios 12, falando de ministério, lá em Efésios 4, 11, 12, como também lá em Romanos, são dons. Dons de socorro, de exortação, de ajuda, tudo são dons. Porque é perigoso quando você pega essa palavra ministério, diaconia, aqui está no plural, diaconion, alguns pegam essa palavra e entendem como cargo. E às vezes você pode ter o cargo e não ter o dom. Não é isso? Às vezes você só tem o cargo, mas não tem o dom. É por isso que é importante entender que Deus, mais do que o cargo, é importante o dom. Então aprenda a distinguir isso. A quarta coisa, os dons não são talentos naturais. Não são talentos que o Espírito Santo entra em nós e aperfeiçoa de maneira nenhuma. Os dons, eles vêm direto da fonte, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não pega um talento de quem sabe tocar bem, e aí capacita, melhora aquele dom e coloca na obra. Não é isso aí. Não é isso aí. Eu conheço pessoas aí que fizeram seminários, fizeram cursos bíblicos, mas quando vão pegar no microfone, não conseguem nem pegar no microfone. Não tem a capacidade de expressar nada. Claro que não são todos, não estou generalizando, mas eu conheço alguns. Então perceba que Deus, Ele dá esse dom capacitando você para fazer a obra. É claro que quem ora, quem estuda, quem busca, porque Deus só vai te usar também com aquilo que tu tens. Porque Ele não vai ser ilegal e irresponsável te usar quando você não busca nada, você não tem interesse dele em nada. Então é a graça de Deus. A outra coisa, a ordem dos dons. Existe hierarquia nessas ordens? Não. Essa questão de hierarquia, ela foi criada por teólogos. Se você pegar Romanos 12, 1 Coríntios 12, se você pegar Efésios 4, você nunca vai ler na Bíblia dizendo assim, ó, aqui está a hierarquia de dons. A Bíblia não está preocupada com isso, porque tudo vem de Deus, para o corpo, que é a igreja. Não há hierarquia em dons. A sexta, a natureza dos dons. Os dons devem ser valorizados na igreja, porque vem do Espírito Santo. Nunca podemos desprezar nenhum dos dons da Bíblia, porque vem do Espírito Santo. A última questão, a temporalidade dos dons. Os dons, eles cessaram? Os dons foram só naquela época da igreja primitiva? Ou os dons ainda têm a sua utilidade hoje? Olha aqui com muito respeito, com muito carinho, olhe para mim aqui. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia um versículo, só um. Deus dizendo, os dons cessaram, foi só para o tempo da igreja primitiva. Onde é que você lê? E se você pegar o Deus que age na história bíblica, desde Gênesis ao Apocalipse, Ele é o Deus que sempre operou com milagres e maravilhas. E usando homens, os dons são atemporais. Tem muita gente que diz que os dons cessaram, os cessacionistas, mas eles creem no dom de mestre, creem nos dons para liderar a igreja, e não acredita nos outros dons. Se o dom vem do Espírito Santo, que é a fonte, aonde é que se diz que os dons se desgastaram com o tempo? Ou que eles só foram para uma determinada época? Não, isso aqui era até quando chegasse o cânon, a Bíblia. Quem foi que disse? Paulo nunca disse, a Bíblia nunca disse. Os dons
tem a sua operosidade ontem, hoje e principalmente agora que vivemos na dispensação, na efusão do Espírito Santo de Deus. Feito isso, vamos analisar. Eu coloquei aqui algumas questões importantes. A primeira que eu coloquei aqui para os irmãos analisarem. A primeira, a espiritualidade para entender os dons. Preste bem atenção. Antes de eu chegar aqui no dom de curar, entenda bem, querido irmão, querida irmã, que você precisa de espiritualidade de Deus para entrar no campo do dom da cura. Se você não tiver espiritualidade, se tentar entender isso aqui pelo viés e pela lógica humana, você vai desprezar. É por isso que tem muitos aí dizendo que cessou, que acabou. É tão simples para um teólogo frio abrir a boca e dizer: isso aqui cessou. Quem é ele para dizer que cessou? Se você não tiver espiritualidade e comunhão com o Espírito Santo, você não vai entrar no terreno dos dons de curar. Quer um exemplo? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14: as coisas espirituais, para os que são naturais, elas são loucuras. São loucuras. Mas o que é espiritual discerne tudo. Vá falar disso aqui para uma pessoa que não tem comunhão com Deus, para uma pessoa que não conhece Bíblia. É loucura. E tem muitos homens na igreja que são crentes, mas crentes carnais, que não creem no sobrenatural de Deus e desprezam o dom da cura. Eu fico pensando, pastor Luiz, se você lê Atos 16, veja bem aí, verso 6, eu fico pensando como era que um homem do nível de Paulo, formado aos pés de Gamaliel, alguns dizem que ele era jurista, um homem tão culto, como é que um homem daquele, no meio de uma viagem, ele vai parar para ouvir o Espírito Santo? Como é que diz aí? E passando pela Frígia, olha aí, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Está vendo? Olha, como é que o Paulo está numa viagem, aí no meio da viagem o Espírito Santo, Paulo, para, não é para tu ir. Paulo ouvia o Espírito Santo, já pensaram a sensibilidade? Ô irmão que me escuta aí, minha irmã, você já pensou a sensibilidade, a intimidade com o Espírito Santo? Então a primeira coisa, se você não for espiritual, não entre nesses assuntos. Não entre. Por isso que eu comecei com o pneumaticon, porque ali está dizendo, vocês que são espirituais, vocês não são ignorantes. A segunda coisa que eu coloco aqui, existem dois tipos de enfermidade. A que é para a glória de Deus e também aquela que pode até te levar para um encontro dele. Sabiam disso? É muito interessante nós entendermos aqui, queridos, e eu quero falar isso com vocês, muito importante, porque tem irmão que, pregador de cura, que o irmão está doente, ele diz, não aceite essa doença, não aceite ela, decrete agora em nome do Senhor Jesus. Irmão, quem é que não quer ver o outro curado? Eu quando entro dentro de um hospital, se eu pudesse eu curava todo mundo. Não é assim? Quem é que não quer erradicar essa pandemia? Todos nós crentes queremos. Mas entenda bem o seguinte, há enfermidades que são para a morte. E há enfermidade que são para a glória de Deus. E por que isso, pastor Zéu? Porque olhe para mim aqui, desde o momento em que o pecado entrou na terra, há enfermidades, há pandemias. Deus pode te curar pelo poder e a soberania dele, mas ele pode te levar para o céu de glória. Para o crente não faz diferença ser curado ou não ser curado, porque se ele for curado, glória a Deus, se ele morrer, ele vai para o encontro de Deus. Leia aí, eu sei, mas eu quero que ele lê para você saber que não é da minha cabeça. João 11,4, rapidinho, João 11,4, vamos lá. Enfermidade para a morte, para a glória de Deus, e enfermidade para a morte, vamos lá. E Jesus, ouvindo isso, disse, olha, esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Está vendo? Essa enfermidade, essa aqui não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aquela de Lázaro era para a glória de Deus. Agora teve enfermidade que era para a morte. Leia aí 2 Reis, capítulo 13, só para os irmãos terem uma ideia. 2 Reis 13, 14. Rapidinho, vamos lá. Então preste bem atenção. No tempo de Jesus tinha muitas pessoas que morreram. A Bíblia fala daquelas que ele curou, mas muitas outras morreram. Isso é consequência. Vamos lá. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Para aí. Tu está falando de quem? De Eliseu. Não, para aí. Ei, os pregadores da cura, dos milagres, que diz que não é para você ficar doente, que diz que não é para você morrer. Eu estou falando de dois tipos de enfermidade. Uma que é para a morte e outra que é para a glória de... Mas como é que está dizendo aí? E Eliseu estava doente. E Eliseu estava o quê? Doente. Doente. E o que mais? Da sua doença de que morreu. Pronto. Está aqui. Está aqui. Não sou eu não. Às vezes tem pessoas que dizem, é porque o pastor não crê. Não, eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus liberta. Eu creio que Deus faz a obra. Agora olha para cá. Nem todo mundo ele vai curar. O importante para tu, crente salvo, lê bem aí rapidinho, lá em Filipenses 1, 21, 22. O importante para nós, que temos Jesus, é estar preparado, quer para essa vida ou quer para a vida futura. Porque para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é ganho. Pronto aí, e o morrer é ganho. Hoje, as pessoas estão deixando de pregar isso. Então preste bem atenção, Jesus chega e diz do amigo dele Lázaro, ele não vai morrer não, essa enfermidade lá dele é só para mim mostrar mais a minha glória. Mas o Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, e pastor, eu lhe pergunto, Eliseu fez muito milagre? Fez? Fala aí no microfone, ele fez? Fez. Ressuscitou? Ressuscitou. Fez maravilha? Fez. Abriu o Jordão? Abriu. Mas ele morreu de quê? De doença. Estão entendendo como é as coisas? É porque o pastor não crê, é porque o pastor... Não, é a Bíblia. Você quer mais? Tem gente que diz assim, o pastor não tem fé, orou e Jesus não curou. E vocês sabiam que Paulo orou e Jesus não curou? Lê bem aí, 1 Timóteo 5, 23. Paulo, eu estou falando de homens de Deus. Paulo orou e Jesus não curou. Porque tem irmão que é um exagero. Um dia eu fui pregar numa festa, aí quando cheguei lá, eu só ensinando a Bíblia, ensinando, e o irmão mole comigo, que tinha me convidado, mole. Aí quando eu vi ele mole, ele disse, pastor, se libere, deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito te usar. Olha, eu estava pregando a palavra e ele deixa o Espírito te usar. Mas sabe o que eles falam do Espírito usar? É você fazer munganga. É você, cadê? Traga aqui. Eu já vi, foi muito fazer isso com esse negócio. Traz ele aqui, traz esse paralítico aqui. Vem. Aí a pessoa vem. Quando termina o culto, eu já vi, foi muitos em congresso e em festa. Quando termina o culto, aí eu fico lá em último lugar. Aí quando a fé a pessoa chega, eu vim buscar minha cadeira de roda. Segurado na mão dos outros, aí levanta. Eu não quero isso, meus irmãos. É feio ou não é? É horrível. É horrível. Então preste bem atenção, que eu quero dizer para vocês, leia aí. Não bebas mais água só. Não beba mais água. Mas usa de um pouco de vinho. Mas bota um pouquinho de vinho. Por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Aqui ele não está defendendo para beber vinho, para se embriagar. Ele não está defendendo, aqui ele está usando o vinho como aspecto medicinal, baseado lá em Provérbios, lá pelo capítulo 30, se não me foge a memória. Ele não está usando aqui. Agora, o que foi que ele disse? Lê aí, me lê bem direitinho, devagarzinho. Não bebas mais água somente. Não beba mais água somente. Mas usa também de um pouco de vinho. Dizem que a água de Éfeso, ela tinha um pouco tinha muito salitre. E Timóteo tinha muito problema de estômago. Timóteo era um jovenzinho doente. Observe que a Bíblia usa no plural. Como é que diz? As tuas frequentes enfermidades. As tuas frequentes enfermidades. Vocês sabiam que essa palavra piknós no grego quer dizer muitas enfermidades constantes.
E por que que Paulo, pastor, ele não chegou e botou a mão na cabeça de Timóteo? Eis que eu te digo, meu filho, quando eu te vi ali, você sentindo uma dor no estômago, o Espírito logo me revelou, ele tem gastrite, ele tem úlcera, mas é hoje, vem cá, Timóteo, deita aí. Não, ele disse, Timóteo, é o seguinte, Deus não quer te curar. Tu vai desenvolver teu ministério com essa doençazinha aí até tu morrer. Agora, tu vai usando aí um remédiozinho. Vai usando um remédio até tu ficar bom. Tem irmão que não usa remédio. Tudo que é remédio vem da natureza. E a Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua. Pronto, se tu tomar um remédio, tu está bebendo do que é de Deus. É ou não é? Limão é remédio, maracujá é remédio. Tem um bocado de fruta aí e todo medicamento é extraído da natureza. E quem foi que fez a natureza? Deus. Fala bem alto aí, quem fez Deus. a natureza? Então quem beber da natureza está bebendo de quem? De Deus. Então pronto, meu irmão. Porque tem irmão que diz, olha, eu já vi muito, não beba mais esse remédio, não beba. Aí quando dá fé, a pessoa está morta. Eu estudava em Fortaleza, e aí quando eu cheguei da universidade, eu peguei um jornal, e aí fui olhar, rapaz de uma igreja, não vou citar nome, questão de ética. O pastor disse que não era mais para ele tomar remédio, porque a cura estava próxima. Ele pegou, deixou de tomar o remédio, e aí ele começou a passar mal, foi até o pastor disse, é falta de fé. Ele chegou em casa, botou a corda e se suicidou. Vocês estão entendendo como é a questão? Então perceba que o pastor, ele mostrou aqui pela Bíblia, que nós temos enfermidade que é para a glória de Deus, e nós temos enfermidade que é para o quê? Para a morte. Pronto. E você quer saber? Não sou eu não. O próprio Jesus foi quem falou. Leia aí Lucas 4, 27. É só ler Bíblia, irmão. Lê Bíblia. Lê Bíblia. Pode ler Bíblia. Vamos lá. 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. No tempo do profeta. Quem? No tempo de Eliseu. Oi, meus irmãos. No tempo do profeta Eliseu. Vai lá. E nenhum deles foi purificado. E nenhum deles foram curados. Senão Naamã, o sírio. Só o Naamã. É preciso entender a Bíblia para tu não criar loucura. Para tu não criar exagero. Então entenda que a cura tem um dom da cura, tem. Mas você tem que ter o conhecimento da Bíblia para não cair nesses exageros. A terceira coisa, entendendo o dom da cura. Se você abrir a sua Bíblia, está aí no versículo do capítulo 12. Observem bem que Paulo ele fala a partir desse versículo. Está aí o versículo 9. Lê bem aí, pastor, o 9 do 12. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro pelo mesmo Espírito o quê? Os dons de curar. Os dons de curar. Está no plural, não está? Tá, dons. Vocês sabiam que essa palavra aqui, ó, hiamaton, essa palavra hiamaton, ela quer dizer cura, saúde, que vem pelo medicamento? É claro que Paulo não está falando aqui que a cura vem pelo medicamento, apenas. Ele está dizendo que o Espírito Santo traz essa cura. E o plural, se você analisar essa expressão, curas, dons de curar, abra na sua Bíblia e leia na sua casa. Todos os dons estão no singular, mas apenas o da cura, eles estão no plural. Eles estão no plural. Isso está aí claramente na Bíblia. Vê se é o 30, só para os irmãos terem uma ideia. O 30, como é que diz o 30? Tem todos o dom de curar. Olha, tá no singular ou está no plural? Aqui está no singular. Tem todos o dom de curar. O dom de curar. Pode seguindo aí. Falam todos diversas línguas. Falam todos diversas línguas. Interpretam todos. Interpretam todos. É o 28, é o 28. É. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, isso. Em terceiro doutores, isso. Depois milagres, depois dons de curar. Está no plural? Plural. Lê agora o verso 30. Tem todos o dom de curar? Isso. Falam todos diversas línguas? Está vendo? Interpretam todos? Tem todos os dons. Aqui ela está dizendo, tem todos os dons de curas. Aqui está no plural. Hiamarton, todos os dons de cura.
por que aparece esse dom no plural? Aí a briga teológica é grande, mas eu vou usar dois pentecostais, David Lean e o pastor Eurico Bergsten. Observem que todos dois dizem, por exemplo, o David Lean, ele diz na obra dele que essa expressão, dons de curar, ela fala primeiro de que esses dons não é exclusivo de uma pessoa, mas de todos. Qualquer crente, segundo David Lean, qualquer crente na igreja pode ser um instrumento para orar e Jesus curar. E aí é muito interessante que essa é a ideia. Você precisa entender que o dom ou os dons de curar, eles falam da bondade divina para as necessidades físicas, emocionais, da alma, do espírito e do corpo. Todo tipo de moléstia, de enfermidade, não há enfermidade que o Senhor não possa curar. É por isso que aparece aí no plural. E deixa eu te dizer uma coisa, você está em casa, você pode orar a Deus, porque eu não sei quem Ele quer curar. Eu não sei quem Ele vai curar. Por que o pregador tem que orar por cura, orar pelos enfermos? Porque ele não sabe quem é que Deus quer curar ou não curar. Então, o pastor pode dizer, vem aqui à frente, irmão, eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus te cure. Pronto. Nunca diga assim, hoje Deus vai te curar. Não, eu vou orar para Deus, segundo a vontade dEle, operar a cura na sua vida. Para você não ficar envergonhado e nem envergonhar o evangelho. Então, muito cuidado com isso. Esse dons de curar, ele fala disso, meu irmão. A bondade de Deus em manifestar atos maravilhosos, ações miraculosas para operar no doente a cura, seja qualquer tipo de moléstia, de enfermidade. É muito importante você atentar para essa realidade bíblica. A outra coisa que eu coloco aqui, prestem bem atenção. A outra coisa que eu coloco aqui dentro dessa perspectiva bíblica é que quando nós analisamos isso, deixa eu explicar outra coisa. Vocês sabiam que, pastor, o dom de curar ou os dons de curar, na verdade, quem recebe ele é a pessoa que está enferma. Porque se é o dom de curar, quem tem que receber é a própria pessoa que está enferma. Ou seja, não é a pessoa que vai orar pelo que está enfermo. A pessoa que vai orar é apenas um canal. É apenas um instrumento para se juntar com o doente e orar com ele. Mas o dom do Espírito Santo vem e entra naquele que está doente e opera a cura. Ninguém, né, que a pessoa que está ali, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da cura, eu vou realizar a cura. Não. E essa percepção, ela está na própria obra de Stanley Horton, ela está na obra da CPAD, da teologia de Eurico Bergsten, pode ler lá. A pessoa que está enferma é quem recebe os dons. Isso é muito sério. Então eu falei já de enfermidade que é para a glória de Deus, e falei de enfermidade que é para a morte. É para a morte. Ok? A outra coisa, e o crente que fica doente é por causa de pecado? Vamos lá agora. Eu quero dizer uma coisa, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para os irmãos que estão aqui presentes. Aí vocês estão de máscara aí, mas pode falar bem alto. Toda enfermidade, olha a pergunta. Toda enfermidade, ela veio ao mundo por causa do pecado? O que vocês dizem? Olha lá. Toda enfermidade veio ao mundo por causa do pecado? O que vocês dizem? Hã? Olha lá. Preste bem atenção. Sim, meus irmãos, toda enfermidade está lá em Romanos 5,12. Lê bem aí. Ele vai ler aqui, Romanos 5,12. Porque é o seguinte, quando Adão pecou, antes não tinha morte, não tinha epidemia, era o paraíso. Mas quando Adão pecou, aí a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. Entrou todo tipo de bactéria, todo tipo de pandemia, todo tipo de morte, todo tipo de doença, vai. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Pronto.
Agora, eu vou mudar a pergunta. Então, toda doença que há no mundo hoje é por causa do pecado, sim ou não? Mas todo crente que adoece é porque cometeu pecado? Ah, sim. Se você pegar lá em João capítulo 9, versículo 2, 9, 1 a 2, até o 3, você vê que Jesus vai entrando e alguém olha, Senhor, como é que diz aí? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha aí. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Está vendo? Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele e nem os seus pais pecaram. Por que que os pregadores de cura não leem a Bíblia, meus irmãos? É claro que eu não estou generalizando. Tem pregadores que são usados por Deus e são sérios. Mas aquele que chega, a irmãzinha está doente, aí está deitadinha na cama, às vezes é uma serva de Deus, é uma crente, ela está só dando os últimos suspiros dela, respiros. Aí ela e o irmão chega, serva de Deus, confessa teu pecado. Não, irmão, não tem um pecado. Confessa, essa enfermidade aí é pecado. Tem operador de milagre que são os amigos de Jó. Tudo que você faz ou acontece na tua vida é porque você está em pecado. E nem toda enfermidade na vida do crente é por causa de pecado que ele tiver cometido. É claro que quando você lê 1 Coríntios 11, 29 a 30, Paulo diz que existem alguns que têm pecados para a morte, porque estão pecando contra Deus. Aí ele diz, por causa disso, há muitos fracos e doentes. Não é isso? Então está na Bíblia. Agora preste minha atenção. O crente, ele sofre da enfermidade porque ele ainda vive no corpo mortal. Mesmo que ele seja crente, lavado pelo sangue de Jesus, mas ele ainda não foi glorificado. Lê bem aí, 1 Coríntios 15, 54. Viu, irmão santo e sal? Ah, pastor, por que que crente adoece? Por que que crente morre de câncer? Por que que crente morre de vírus? Porque tu ainda estás no corpo mortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Olha aí. E isto que é mortal. Nosso corpo velho. Se revestir da imortalidade. Isso. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está? Ó morte, o teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Enquanto tu estiver aqui nesse mundo, Jesus pode te curar, crente pode morrer, mas o crente sabe que Jesus lá no Calvário, ele já nos curou de toda a enfermidade. Mas a consumação completa vai se dar quando Jesus vier buscar a igreja. Nós vamos receber um novo corpo. Por que a gente não prega isso, meus irmãos? Por que fica enganando o povo? Depois, quem pode ser usado por Deus com esse dom sobrenatural? Os dons de curar, qualquer um de nós. Agora, cético, quem não acredita no sobrenatural, quem não quer viver na unidade do Espírito, não pode desfrutar dessas operações maravilhosas. Isso aqui é só para quem jejua, isso aqui é só para quem ora, isso aqui é só para quem vive em plena comunhão com Deus. Seguindo, qual é o objetivo dos dons de curar? O irmão que está no corpo, que é a igreja, ele não tem os dons de curar para o seu benefício próprio. Os dons de curar é que nós nos ajuntamos com o enfermo, com o doente, e nos unindo à fé dele, o dom de curar opera na vida dele. É isso, meus irmãos. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Você tem que fazer separação entre cura, que Deus usa pregadores em cruzadas, curas na casa. Lê aí Tiago 5,14 e depois você lê aí, por favor, pastor, Marcos 16, 20. Vamos lá, Tiago 5,14 primeiro. 2 tipos de cura. Cura na igreja, vou falar, cura na igreja, no corpo, cura na casa, cura lá nas cruzadas. Vamos lá. E aí eu já vou encerrar. Mas depois eu vou orar. Hoje eu vou orar para Jesus curar. Como é que diz?
Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chamem os presbíteros da igreja. E orem sobre ele. E orem sobre ele. Ungindo-o com azeite. Ungindo com azeite. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E a oração? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pronto. Olha para cá. O crente que tem compromisso com a cura, a Bíblia diz que está alguém doente, ele vai lá na casa dele, manda avisar o pastor, os anciãos da igreja. Ele vai com óleo, um ato simbólico, e coloca tudo nas mãos do Espírito Santo. A Bíblia nunca fala de Jesus realizando culto de cura. A Bíblia nunca fala de Jesus realizando em locais culto de libertação. Jesus realizava curas quando ele estava pregando, andando, evangelizando. E aí naquele meio da cura, da pregação, o Senhor operava. Lê aí, Mateus 4:35, vê se é rapidinho, já vou encerrar. Depois Mateus 9:35, vamos lá. Mas isso, vai lá, é o 9:35. 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E aldeias, ensinando nas sinagogas. Para aí, fazendo o quê? Ensinando. Ensinando, vai lá. Nas sinagogas deles. Isso. E pregando o evangelho do reino. Para aí. Qual é o texto aí? Mateus 9:35. 9:35, para aí. Aqui tem uma coisa interessante, irmão. Eu tenho que acompanhar essa leitura dele aqui, rapidinho. Nós já vamos encerrar. Mas eu estou aproveitando, você está em casa aí. Vai lá, 9:35. Vai, como é que diz? E percorria Jesus Isso. todas as cidades e aldeias. Muito bem. Ensinando nas Para aí. Ele fazendo o quê? Ensinando. Primeiro eu pergunto, ele estava curando ou ensinando? Ensinando. Muito bem, observem bem que isso aqui no grego está no particípio, durante a ação do verbo principal. Enquanto ele estava andando, ele estava ensinando. Vai. E pregando o evangelho do reino. Depois ele faz o quê? Pregando. Aí depois ele está pregando ao mesmo tempo da ação principal. Vai. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está vendo? Curando todas as enfermidades e moléstias. Mas Jesus está fazendo isso. Jesus primeiro marcou um culto. Venha hoje. Aqui você vai ter um grande culto de cura. Eu vou curar. Foi assim? Não. Ele começou a fazer primeiro o quê? Primeiro ensinando. Ensinando, depois? Pregando. E depois? Curando. A cura é por último. Depois que a pessoa recebe o ensino, a pregação é que Jesus cura. Não há base bíblica para se colocar uma placa em igreja, venha para cá porque aqui tem milagre, aqui tem poder. Isso é irresponsabilidade. E vou dizer mais aqui, meu irmão. Líderes que usam placas de igreja, atraindo o povo com promessas de cura, chamando o povo para ser curado, está contra a Bíblia. A Bíblia manda pregar o evangelho. Ela não começa mandando pregar cura. É prática de corrupção. Um líder que usa placa de igreja para atrair fiéis, para levar o nome da igreja, para colocar o nome dele na mídia como curandeiro, como curador. Não! Nenhum de nós pregadores devem ser conhecidos como operadores de milagres. Nós devemos ser conhecidos como pregadores do evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho. A cura pode acontecer e não acontecer, mas a garantia da alma, da vida eterna com Deus está garantida. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. É por isso que hoje tem aí bruxo desafiando a igreja, dizendo: cadê os curadores? Cadê os operadores de milagre? Sabe por quê? Porque Jesus nos chamou foi para pregar evangelho. Ele não chamou para colocar placa em salão, placa aqui Jesus vai curar, aqui Jesus vai operar. Não, ele nos chamou para pregar o evangelho. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir o quê? Pronto. De que adianta tu estar curadinho, saradinho e ir para o inferno? Hein? Luta pela tua salvação. Lute pela tua salvação. É corrupção.
Estão falando aí de corrupção, pastor Zé, isso é pesado. É, mas a Bíblia não fala. Mas você quer ver? Se é ou não é corrupção, vou mostrar na Bíblia. Leia bem aí, 1 Reis, capítulo 5, 15 a 16. E aí a gente vai encerrar. Pronto? Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000. Segundo Reis, aliás, segundo Reis 5, 16, vamos lá. Oh, glória a Deus. Amo, eu gosto da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é boa, a Bíblia é maravilhosa. Pode ir. Então voltou ao homem de Deus. Então, quem foi que voltou ao homem de Deus? Ele e toda a sua comitiva. Naamã e toda a sua comitiva. Ele voltou depois do quê? Ele voltou depois de estar o quê? Ter curado. Depois dele estar o quê? Curado. Curado. Depois que ele conheceu que havia Deus em Israel, ele voltou para o homem de Deus. E aí? Veio e pôs-se diante dele e disse: se colocou diante de Eliseu. Eis que tenho conhecido, eu já vi, Eliseu, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu sei que não há Deus como Deus de Israel. Pode ir. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Para aqui. Agora eu quero que tu pegue essa bênção do teu servo. O que foi? Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Vive o Senhor Deus, a quem eu sirvo, e na presença de quem eu estou. Eu não quero teu ouro, eu não quero tua prata, eu não quero nada. Sabe por que ele não recebeu? Para jamais Naamã ter na mente que havia uma troca. Tem muitos aí que estão usando curas e milagres para atrair gente para a igreja deles. Nós temos que lutar para atrair gente para o céu. E isso acontece pelo Evangelho. Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que tem pregador que fica preocupado. Ah, e se eu não operar milagre? E se Deus não operar? Só teve um homem na Bíblia que Jesus elogiou. Só um. Está lá em Mateus 11. Foi João Batista. Mas se você pegar a sua Bíblia, lê bem aí. João 10, 31. Você vai ver que João Batista não curou nem de dor de cabeça. João Batista não operou cura nenhuma. Vai. João 10, 31. 10, 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. É 10, 31? 10, 31, João. Tem certeza? Tenho, João 10, 31. Deixa eu ver aqui rapidinho. A gente vai analisando. Deixa eu ver aqui. É 10 aí, né? 10, 31. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se não for 10, 31, já eu acho, meus irmãos. Muito bem. Procura bem aí quem achou. João não fez nenhum milagre. Nenhum. Ele não fez. Ele não curou de nada. Mas a Bíblia diz, é 41, não é isso? É 41, olha aí. Só errei o versículo. Está aí, pode ir. E muitos iam ter com ele. É João 10, 41, não é isso? 10, 41. Só errei o versículo, vamos lá. E muitos iam ter com ele e diziam. Na verdade, João não fez sinal algum. João não fez sinal nenhum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. Se no teu ministério não acontecer feitos extraordinários, porque tem pregador que fica até pastor, é porque eu ouvi dizer que fulano opera milagre, eu não opero. Fique tranquilo, tu estás pregando a maior mensagem da salvação, que é o Evangelho. João não fez sinal nenhum, mas tudo que ele disse de Jesus era verdade. E todos temiam a João porque tinha ele como profeta. Então não entre nessa, meu irmão. Não entre nessa. Não entre nessa de querer encher a igreja. Sabe fazendo o quê? Colocando placa de cura. Colocando placa de milagres. Hoje tem irmão que, na hora que o pastor diz: irmão, vem amanhã para o culto que amanhã tem mistério, amanhã tem manto, amanhã tem não sei o que. Aí ele vai. Luta pela tua alma para tu teres a salvação. Luta por isso. Luta por isso. Agora eu vou dizer aqui para finalizar.
Deus usa homens e mulheres com o dom da cura, usa. O Senhor ainda cura hoje, cura. O Senhor ainda abençoa hoje, abençoa. Vocês sabem o que é que eu fico alegre? Porque tem gente que diz, cadê os crentes com o milagre aí do coronavírus? Eu fico alegre quando um médico olha e diz assim. Tem pessoas que reagem contra o coronavírus porque no corpo dele há anticorpos. E eu pergunto, quem criou os anticorpos? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Qualquer pessoa pode ser curada. E quando é, pastor, que eu sei que Deus quer me usar na cura? É simples. Lê bem aí, Juízes, me parece que é o capítulo 15, verso 14. Você que é um crente espiritual, está em comunhão com Deus, você está em oração, você vai pregar ou vai visitar uma irmã doente e de repente você começa a dar uma palavra de fé, de ânimo, de alegria para aquela irmã, para aquele irmão. De repente você sente o Espírito Santo falando com você. Como é que diz aí? 15, 14. Como é que diz? E vindo ele, Alei, os filisteus, lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor, possantemente, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quando amarraram Sansão, a passagem não trata de dois, mas eu quero enfatizar isso. Quando amarraram Sansão, aí Sansão ia saindo amarrado. De repente ele sentiu na hora que o Espírito Santo estava lhe impulsionando. O pregador sente, o cantor sente. Olha, quem é pregador sabe quando já terminou a mensagem. Sabe ou não sabe? Não sabe? O cantor sabe, ali tem dois cantores, tem aqui vários cantores. Ele sabe quando está cantando que a graça de Deus está nele. Mas também vocês sabem quando estão cantando só para fazer balela. Sabe ou não sabe? A gente sabe quando está no óleo, sabe quando o Espírito Santo está usando e sabe quando a gente mesmo é quem quer usar. É ou não é? Assim é o pregador, é quem vai orar pelo enfermo. Você chegou na casa da irmã, não tem programação de cura. Porque a Bíblia não fala de programação de cura, culto de milagre, não tem isso. O que tem é culto de adoração e pregação do Evangelho. Mas ali naquele momento, alguém pode estar ali enfermo e de repente Deus tomar a pessoa e ela ser curada. Tomar um pregador e ele orar para que a cura aconteça. É assim que a Bíblia ensina. Nós cremos na cura, nós não cremos nessas coisas da atualidade, exageros. Exageros. E eu acho, finalizando aqui, a Bíblia diz, irmão, que você, porque tem irmão que diz, fulano de tal tem um dom de curar, ninguém tem isso aí. Primeiro, os dons de curar é para a própria pessoa que está enferma, não é para tu que está saudável. Você se junta ao irmão e ora para que esse dom se manifeste na vida daquele irmão. A gente não tem dom, irmão. Se você ler 2 Reis 4:27, está aí na Bíblia, você pode ler na sua casa, 4:27. Quando a mulher chegou e se jogou aos pés de Eliseu, aí Eliseu olhou para ela e Geazi foi tirar, ele disse, deixa ela aí, porque o filho, deixa ela aí, porque ela está com amargura de alma e o Senhor não me revelou. Ou seja, Deus não quis me revelar. Pronto, e ele era um homem que tinha revelação, mas naquela hora, naquele dia, Deus não revelou. Ou seja, não era dele, era do Espírito. Tudo é Bíblia, meu irmão. Lê Bíblia, é porque tem gente que pensa o pastor é contra, o pastor não crê. Eu sou contra, porque tu não lê Bíblia. Não lê palavra, aí fica com essa. Olha, vocês sabiam que nunca um pregador, ele deve se exaltar? Quando alguém for curado, lê bem aí, Atos 3:12. E aí nós vamos encerrar, que ficou faltando Marcos 16:20, né? Vamos encerrar aí. 3:12. Eu queria que todo pregador que diz que é usado em cura, em milagre, que diz que é profeta, que é pregador de televisão, tivesse essa postura aí de Pedro. Como é que Pedro diz? E quando Pedro viu isto, disse ao povo. E quando Pedro viu isso, disse ao povo. Varões israelitas. Varões
ouçais, israelitas, por que vos maravilhais disto? porque vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, Por que vocês estão olhando para nós? como se por nossa própria virtude Como se pela minha capacidade, pelos meus dotes naturais, ou pela nossa própria santidade fizéssemos este homem andar? e pela nossa o quê? Santidade. E a pessoa, irmão, e por que essa pessoa aqui foi curada? Porque é o seguinte, irmão, tem um mistério com Deus que só Deus entende. Isso aqui é só entre eu e papai. Isso é uma coisa que Deus me deu que ninguém tem, e quem não tem fica chupando o dedo. Não é crente não, meus irmãos. Pedro, quando o pessoal... E outra coisa, a cura, ela acontece, eu falei da cura na casa, ir para o enfermo, na cura de cruzada, agora lê Marcos 16, 20. Isso aqui é cura no evangelismo, não é marcar culto de cura, é cura no evangelismo. Vamos lá. É porque o problema hoje é que tem pessoas que querem encher a igreja, aí ele não quer pregar a Bíblia, porque para muitos a Bíblia já é ultrapassada, pregar que Jesus morreu, aí querem só inventar cura, milagre, sal, noite não sei de quê, noite não sei de quê. Lê aí como é que diz a Bíblia. 16, 20. 16, 20. E eles, tendo partido, Pregaram por todas as partes. Fizeram o quê? Pregaram por Fizeram todas o quê? Pregaram. Pregaram por todas as partes, Cooperando com eles o Senhor. cooperando com eles o Senhor, E confirmando a e palavra confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. com os sinais que se seguiam. Não é culto de cura, é culto da pregação do Evangelho, é culto da pregação da palavra de Deus. Aí o Senhor confirmou, não é assim? Então, querido, entenda bem, você quando olha para Pedro, Pedro não disse, é porque eu sou o cara, eu tenho essa unção, eu tenho esse dom, eu sou o apóstolo, eu sou não sei o que. É só ilusão, ok? E aí você quer, Pedro diz, olha, não foi pela nossa santidade, não foi pela nossa virtude, não é porque eu oro muito, não é porque eu sou isso. Lê o 16 para finalizar. Quem cadê o vem, irmão? É o canta aqui, um hino bem bonito. 3,16. E pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer. Pronto. A este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. Este aqui está tendo saúde perfeita. Olhe bem para mim aqui agora. Qual é o hino que tu vai cantar? É da cura, né? Vamos lá. Olhe para mim aqui agora. O pastor diz assim, ele deu saúde perfeita. Olhe para mim aqui. Vocês sabiam que na Bíblia tem cura que se dá pelo toque? Tem cura como essa daqui de Pedro. Pedro, ele segurou na mão para ajudar a fé da pessoa, mas ele não segurou na mão para que a pessoa, porque hoje tem pessoas, fica bem aqui, pastor, de longe mesmo, aí eu vou só fazer o gesto, aí a pessoa, ele está doente, aí ele, mais ou menos assim, aí o pregador vai lá, é porque é o seguinte, vem cá, segura na minha mão, vem andando, isso não é cura não, meus irmãos, não é cura não, porque a Bíblia diz que ele deu foi saúde perfeita, não é porque agora ele precisa fazer fisioterapia, não existe isso. A Bíblia diz que esse homem, ele era coxo de nascença, e quando Jesus curou, ele entrou no templo como? Saltando. A cura bíblica é pela palavra declarada no nome de Jesus. É pela palavra, não existe essa na mão de alguém para ser curado.